Ah, não. Nem conto pra vocês. Eu estava aqui falando e não estava ao vivo. Eu quero dar a notícia que a minha participante hoje teve uma questão que ela não vai poder estar presente. Ela foi um imprevisto que aconteceu e ela me comunicou agora há pouco. Então, eu vou manter o tema, que é culpa. Vai ficar um pouco na falha, né? Porque não vou falar sobre a visão psicanalítica. Eu sou psicóloga corporal, então a visão psicanalítica que ela que ia falar vai ficar um pouco em falha. Boa tarde, Ana Carla. Eu vi aqui que seja bem-vinda, Ana Carla. Bom saber que você é psicanalista. Se você quiser compartilhar conosco aqui o seu conhecimento, porque a Cris teve um problema com o filho e ela não vai poder estar presente. E como o tema era a visão psicanálise da culpa, talvez a gente tenha aí alguns senões, tá bom? Se você quiser participar e aí a gente juntas vai formando aí essa visão psicanalista, será muito bem-vinda, tá bom? Eu sou a Silvia Baceto, sou terapeuta, sou psicóloga corporal, sistêmica, e eu caminho, a psicologia corporal, ela caminha com a psicanálise até o complexo de Édipo. E ali eles têm uma cisão e cada um vai por um lado, né? Mas assim, a gente reconhece a psicanálise como a nossa coluna, né? Então, quando você vai refletir sobre algo, a gente busca a psicanálise como fonte, tá bom? Então, vamos lá. O que seria a culpa? O que é culpa? O que a culpa nos causa? Né? Nós estamos num momento de bastante diferente, no qual nunca ninguém viveu. Quem está em vida, né, quem está encarnado, que é uma pandemia, e que pede para que a gente fique em casa e com as questões de casa. Então, geralmente, a gente tem os conflitos familiares, mas a gente sai, vai trabalhar, a gente tem uma vida fora isso, né? E aí, agora não tem essa questão, não tem essa oportunidade. Né? Então, essa pandemia trouxe os conflitos à luz da nossa consciência. Então, as pessoas estão tendo que lidar, se refazer, se reformular dentro desses conflitos. Né? E a culpa geralmente aparece. Então, eu vou falar um pouco sobre a culpa, exemplificando. Né? Porque assim eu não traio minha amiga a Cris, né? Que ela ia falar sobre a pulsão, sobre a frustração e esse conflito, e que quando a solução não é adequada pode gerar culpa. Eu vou usar a culpa jamais popularizada. Eu vou usar a culpa como um veio daquilo que você, nas suas reflexões, você acreditou que você não foi adequada. Tá bom? Sejam bem-vindas, meninas. Sejam bem-vindas. Bom, então eu vou começar, como eu sempre começo, com uma oração. E aí a gente vai dando prosseguimento à nossa discussão, tá bom? Vocês serão muito bem-vindas se quiserem participar. Eu agradeço a presença de todos num domingo, né? Estar aqui comigo é uma escolha. Eu agradeço. Agradeço também a tudo que nos move, né? Então, para não entrar em nenhuma religião, eu vou fazer aqui hoje o Ho'oponopono. Gosto muito do Ho'oponopono. O Ho'oponopono são 4 frases que a gente repete para limpar nossas memórias. Então eu sinto muito,
me perdoe, te amo, sou grata. Hoje eu digo a todos que estão aqui que eu sinto muito pela Cris não poder estar presente. E eu digo para a Cris, eu sinto muito pelo que ela está passando. Eu digo para o universo, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Então eu digo aqui para Ana Carla, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e eu sou grata. Eu digo aqui para Fátima, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Eu digo para a psicopedagoga Fábia, eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E com isso a gente começa a nossa discussão aqui da live. Quando a gente fala de culpa, né, eu falo de algo que nos coloca como réu. Né? Quando eu fico numa sensação de culpada, eu fico numa sensação de fim da linha. Né? Então eu vou trazer essa sensação para uma autorresponsabilidade. Quando eu, numa nomenclatura que parece que é muito simples, olha, em vez de falar culpa, eu vou falar minha autorresponsabilidade. Isso gera na gente uma possibilidade de reação. Ô, Ana Carla, que legal. Então, eu também, olha, se você quer participar da live comigo, falar sobre culpa, com a visão psicanalista, porque daí a gente vai trocando, né? Se você quiser, é só mandar o convite. Eu não sei como é, se você quiser, você sai da live e volta de novo, que daí o convite aparece, tá bom? Seria muito bem-vinda. Voltando, né? Então, quando eu recebo um paciente e ele tá num período de muita angústia, e essa angústia ele nomeia como culpa de algo que ele não consegue reagir. Eu não chegaria à altura da Cris, Ana Carla. Aqui, o nosso objetivo dentro da rede do Corpo e Psique chama-se Corpo Psique, a Rede do Bem. É a gente levar as pessoas que nos ouvem e que às vezes não participam agora ao vivo, mas elas veem a live logo depois, levar para elas um lenitivo, uma saída, popularizar coisas que a gente faz normalmente só no consultório. E muitas vezes as pessoas não sabem que aquilo é possível de uma ajuda, que é possível ela sair daquele lugar com uma ajuda ou com alguém. Ela não sabe que ela pode buscar ajuda. É isso. Né? Então, se você quiser participar, vai ser muito bem-vinda. Tá bom? E agora eu vou começar a discorrer sobre o tema. Seria muito bom ter alguém para fazer esse bate-bola, tá bom? Fica o convite para você. Voltando, né? Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, bom, eu vou fazer um resumo para quem está entrando agora. Então, assim, hoje o tema da live seria culpa na visão psicanalítica. Então, nós vamos falar de culpa na visão da psicologia corporal, que é a que eu faço parte. Porque a minha convidada, olha, muito bom, muito bom. A gente tem uma convidada agora. Vai ser muito bom. Só estou aguardando ela entrar. Olha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou me mudar aqui para um outro ambiente, mais silencioso. Bom. Tá bom. Pode continuar. Tá bom. Aí quando você estiver pronta, a gente já faz esse gancho com a psicanálise, tá bom? Tá ok, tá bom então. E aí, então eu estou fazendo um resumo, né? A minha convidada teve uma questão pessoal que ela não pôde participar. A Ana Carla participa com ela do mesmo grupo de psicanálise e depois de ouvir o meu apelo, ela veio em meu socorro, né, Ana Carla? Na verdade, eu não estava esperando, né? Estou aqui à vontade mesmo, ao natural.
dia de domingo, eu soube da live, fiquei muito feliz pelo convite que a Cris recebeu e vim para ouvi-la. Mas vou fazer aqui uma contribuição muito pequena, vou lhe ouvir mais, mas estarei aqui ao seu lado, tá bom, querida? Muito bom. Ai, é muito bom. Eu estava te dizendo para Ana Carla que a gente acabou de se conhecer, né, Ana? Isso, exatamente. Dos objetivos da nossa live e do meu espaço. Eu tenho um espaço chamado Corpo e Psique, que é o espaço Corpo e Psique, a rede do bem. A minha intenção é essa mesma, é formar uma rede do bem no qual as pessoas podem ter acesso ao que é a psicologia, como ela pode contribuir, porque muitas pessoas, Ana Carla, não frequentam consultório terapêutico, não é só porque não tem dinheiro, é porque eles não sabem da contribuição que isso pode ter diante daquele conflito que ela está vivendo naquele momento. E quando eu convidei a Cris, que nós chegamos a essa questão da culpa, foi também porque nesse momento de pandemia, é uma das coisas que está bastante exacerbada. As mães têm culpa porque estão tendo consciência que elas não dão conta dos filhos 100%. Os pais têm culpa porque têm medo de perder o emprego e de não manter a realidade que ele sempre manteve. Quer dizer, a culpa ela está perfazendo aí todo esse caminho, né? E aí foi por isso que nós chegamos nesse tema. Mas ela ia discorrer sobre a visão psicanalítica disso. Como a maioria das pessoas, elas veem a minha live depois, são pessoas que não estão acostumadas com os termos, como que eu falo, teóricos, né? Técnicos. Obrigada, técnicos da questão. Então, eu vou pedir só para você trazer isso para popularizar como você vê a culpa. Pode ser? Claro, com certeza. Então, sinta-se à vontade. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Para mim foi uma surpresa. Entrei como espectadora, telespectadora, eu nem sei qual é o termo que usa na internet, mas assim, alguém que estaria assistindo. E a Cris me enviou o convite, eu fiquei muito feliz, não deu para ela participar, acredito, com certeza que foi algo que realmente saiu da alçada, né? Foi um contratempo mesmo. A Cris, ela é muito pontual. Também pega de surpresa, assim, de vez em quando. Pelo próprio professor Alessandro Eusébio, né? Às vezes ela é chamada assim de supetão. Mas é isso mesmo, faz parte, né? Então, dentro das nossas atividades, né, como terapeutas, nós sempre vemos as pessoas munidas de muita culpa. A primeira perspectiva que elas têm de si mesmas é que cometeram erros gravíssimos, que estão inseridas num contexto de muita culpa, chegam lamentando bastante a vida. A parte clínica psicanalítica é muito do ouvir, né? A nossa compreensão vem pelo ouvir, e o saber ouvir, havendo, obviamente, em alguns momentos a gente precisa trabalhar a interlocução com o nosso analisando, faz parte também de diversos questionamentos. Deixa eu só popularizar isso, né? Então, assim, a psicanálise é diferente da terapia corporal, que não tem uma interação na fala. O psicanalista, ele ouve, você chega no consultório e você vai falando e vai trazendo a sua narrativa, o psicanalista fica te ouvindo. Então, quando a Ana fala de uma escuta com intervenção, é disso. Ela primeiro ouve e depois, pontualmente, ela faz uma intervenção. É isso, não é? Isso. Em alguns momentos, a gente até libera um diálogo, mas um diálogo entre o analista e o analisando. Não seria um diálogo entre amigos. Nós não somos amigos dos nossos analisandos, nós somos um local, nós somos um encontro, na verdade, que ele faz com o analista em um local. O analista é um lugar onde o analisando chega,
que ele vai encontrar muita segurança, muita ética, não vai encontrar valores de juízo nenhum, e ali ele vai ter a liberdade de falar livremente sobre todas as coisas que aconteceram, todas as situações da sua vida. Então, eles se sentem muito à vontade com o tempo, isso não é sempre nas primeiras análises, alguns até acontece, na primeira análise eles saem falando tudo da vida, né? Mas aí a gente tem que ir filtrando, porque são muito ansiosos esses que falam muito na primeira análise. Então, precisando descarregar, né, aquela demanda. Mas, na verdade, a gente permite que seja trabalhado passo a passo dessa demanda que veio tão rápida no nosso primeiro encontro. Então, a gente formula um diálogo amistoso, sempre muito cauteloso, muito cuidadoso, né? Porque existem feridas muito profundas, mas, enfim, precisa-se sim fazer algumas interrogações, né? Tem sim que se trazer pontualmente algumas perguntas de confronto com o próprio analisando. E a culpa, já que o tema é culpa, é um fator que, na verdade, eu sempre gosto muito de me aprofundar, principalmente na história de vida do analisando. Por ser muito natural você absorver culpas, a gente tem que ver se de fato a pessoa tem culpa, né, na história. Normalmente ela não tem. Na visão psicanalítica, a culpa está mais voltada para os pais. E toda a intervenção, a fragmentação que o nosso analisando sofreu no decorrer da sua estrutura psíquica, da formação da sua personalidade, do que de fato ele é hoje. Então, o trabalho que eu faço, né, eu sou freudiana e lacaniana, é justamente desfragmentar o meu analisando, tirar todas as referências das personalidades das pessoas que contribuíram com a sua criação, com a sua educação, com a sua visão ética, com a sua visão de valores, para trazer a própria personalidade dele. É uma desconstrução, claro, que demanda muito tempo, e justamente quando a gente começa a conversar a respeito da vida, da infância, da primeira infância, é onde eles descobrem, né, que na verdade eles acabaram absorvendo muita coisa de outras pessoas, adquiriram, logicamente, um complexo ou não de Édipo, e dentro desse contexto todo formaram um grande eu, um grande outro, alguém que o admira profundamente e que deseja muito realizar os desejos desse grande outro, ou pelo menos descobrir o que não é possível, porque o grande outro da gente não sabe nem o que é da gente. E aí, naquela ansiedade, acaba formulando, né, os desejos na mente do que o outro necessita da gente. E aí vem, ou vai contrariar, ou vai realizar o que ele acha que é o desejo do outro. Então, isso tudo é o que a gente chama de angústia. Isso. Aí a gente se une de novo, né? Porque, assim, dentro da... A gente está fazendo Você está falando e eu estou fazendo uma analogia com quem vai ouvir, que conhece a minha oratória, né? Que conhece a forma da psicologia corporal atuar. E aí a gente volta de novo, quando você fala de angústias, né? Que eu costumo dizer que algumas coisas elas são inerentes ao ser humano, não tem como. O ser humano vai sentir, né? E quando a gente luta contra isso, a gente luta contra a gente mesmo, né? É verdade. E tem coisas que não tem como. Então, a angústia é uma delas, oriundas de tudo isso que você falou, né? Que a gente está com foco na culpa, mas a angústia, ela traz a desacomodação, né? Tudo que desacomoda gera angústia, né? Então, quando você fala angústia, a gente já pega um link de novo dentro desse olhar para o outro, né? Porque, assim, a psicologia, ela tem uma imensa contribuição do Freud, né? Então, eu escolhi ser psicóloga corporal porque eu acredito no que o Freud falou, né? Mas eu também acredito nessa expressão corporal que é
aonde houve a cisão entre Freud e o Reich, né? E eu gosto muito do corpo. Quando você fala, você tem, naturalmente, você tem uns termos novos para quem está ouvindo. Quando você fala desta angústia e desta culpa, que você disse que muitas vezes ela é herdada, geralmente é uma culpa herdada, veja se é isso mesmo que você quis dizer. Na verdade, você absorve essa culpa, mas você não entende que essa culpa não foi gerada por você, entendeu? A culpabilidade, ou seja, o que você está passando hoje, reflete o que você foi, como você viveu, como você foi constituído psicologicamente, né? A sua psique. Houveram diversas intervenções. Então, normalmente, as pessoas que têm esse peso natural da culpa, da culpabilidade, está muito dentro da estrutura neurótica. Então, são pessoas que, vamos dizer, uma boa parte da humanidade, né? São os mais comuns. Né? Todo mundo sente muita culpa, carrega muito fardo. E o que a psicanálise propõe, na verdade, é trabalhar essas culpas, esses fardos, esses sofrimentos. Porque o desejo do ser humano, o desejo natural da gente, é sempre desejar. Né? Está desejando, desejando, desejando. A gente produz desejo. Desejar gera angústia. Né? A gente está sempre angustiado em desejar e não deixar de desejar e querer que o outro também nos deseje. E realizar o desejo do outro. É bem complicado falando assim, né? Demanda estudar, porque parece que é uma volta que dá sempre no mesmo lugar. Mas não é, não. Quando você se propõe a estudar psicanálise, você acaba descobrindo como é que se forma esse ciclo todo. Mas é muito interessante. É o que a gente vivencia. Eu trato, né, hoje em dia, eu atendo, os meus analisandos são alunos de psicanálise. Então, a nossa linguagem se torna mais fácil de compreensão. Mas eu acredito, eu entendo. Olha, gente, mais uma vez vou dizer, eu não sou a professora Cris. Sou muito aquém da professora Cris, viu? Ela tem aí uns 10 anos na minha frente. Mas vamos lá, a gente tenta, né? Tentando que a gente vê se dá certo. Então, deixa eu te dar um ground, né? Ground já é uma palavra mais da psicologia corporal. Psicologia. Ou seja, então deixa eu te dar um chão, né? Está sendo maravilhoso, né? Eu acredito, nós que estamos aqui e quem me acompanha, a gente não acredita em coincidência, né? Que maravilha! Primeiro, eu quero agradecer a sua generosidade e a sua coragem. Que é isso. Convite no início da live, porque eu não ia conseguir alcançar os psicanalistas que vão, porventura, nos ouvir. Né? Porque a gente tem termos diferentes. O objetivo é o mesmo, que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor, não é isso? Isso, com certeza. O objetivo é o mesmo, mas os caminhos são muito diferentes. Então, quando a Cris, eu vi a mensagem que ela não ia poder participar, eu fiquei pensando, Deus, e agora? Os psicanalistas que, porventura, for me ouvir, eles vão... a gente pode ter um problema aí de comunicação. E aí eu pensei... Entendo. Eu pensei, eu vou começar a live dizendo, olha, nós temos o mesmo objetivo, que é olhar para o outro, para a humanidade do outro, com ética, com amor, com respeito, e levar para esse outro uma possibilidade dele ter uma vida mais feliz. Sim, com certeza. Isso. A gente tenta, né? É muito trabalho, trabalho longo, trabalho árduo. Sempre eu deixo muito claro aos meus analisandos, né, que pode-se usar termo paciente, quem gostar, né? Não sei, eu prefiro analisando mesmo. É alguém que eu estou, de fato, analisando assim continuamente. Sempre eu deixo bem claro que a psicanálise não trabalha a curto prazo, entendeu? Porque existe uma investigação,
muito grande, muito profunda. Nós vamos ter que ir até a tua infância. Vamos lá ver o que tanto aconteceu, qual foi a representação do teu pai, a representação da tua mãe ou das pessoas que representaram essas figuras, quais foram as contribuições que fizeram na tua vida. E a gente vai puxar da memória fatos, entendeu? Normalmente, o analisando quando chega, ele diz que não lembra muito de fatos ocorridos na infância. Não lembro quase nada. Mas com o decorrer da terapia, os dias vão se passando, eles começam a ter flashes, porque a gente está mexendo com o inconsciente. Lembrando que a psicanálise, o tesouro maior da psicanálise é o inconsciente do ser humano. É o que a gente busca interpretar. E é por isso que a gente usa muito a interpretação dos sonhos, segundo Freud. O sonho é muito importante para desvendar esse conteúdo que está ali latente dentro do inconsciente e não consegue eclodir de forma clara e objetiva para o analisando. Claro, por favor. Eu vou popularizar um pouco o que você está falando. Quando você fala de inconsciente, eles entendem que é algo que está no inconsciente. Eu não sei se é só aqui, mas eu não estou te ouvindo. Não. Se o pessoal estiver ouvindo, responda aí que eu não estou conseguindo te ouvir. Não consigo lhe ouvir. Será que se eu sair e entrar novamente, funciona? Será? Ah, pronto. Eu estou te ouvindo de novo. Ah, agora está ouvindo. Isso. Também estou lhe ouvindo agora. Então, pode falar. Você estava falando alguma coisa? Era só para te dizer que eu não estava te ouvindo. Mas continue o seu comentário, popularizando aí a fala. Você está me ouvindo agora? Agora estou, sim. Então, voltando, né? Então, quando você falou assim, que você... Eu acho que o problema está na questão agora, corta, volta. Será que sou eu aqui, a minha internet? Agora está melhor, agora melhorou, viu? Melhorou? Então, quando a gente fala de inconsciência, está travando. Espera um pouquinho, eu vou mudar de lugar, que eu acho que é aqui que está travando. Quando a gente fala de inconsciente, para olhar aqui o que está acontecendo com o meu áudio. Então, continua. Tá ótimo. Agora estou te ouvindo. Ah, então, puxa vida, que pena, hein? Um assunto tão legal, a internet não... assim, eu estou dizendo para eles, né, que o inconsciente que Freud fala é um inconsciente vivido, né? É uma história que foi concebida desde a sua concepção até atualmente. Então, quando você fala de latente, é porque você sabe que isso aconteceu, né? Mas você não tem a consciência. Isso, então, não lembra. Isso. Então, é desse inconsciente, não é nada de vidas passadas, não é nada... Não, e agora? Não. Isso, exatamente. Foi algo que foi vivenciado e não foi aceito pelo ser humano, pela criança, né, ou pelo adolescente. Geralmente traduz muitas questões de sofrimento, não aceitação, ou da imagem de outra pessoa que você não quer perder aquela imagem que você construiu, então você acaba não aceitando
Alguns fatos, por exemplo, uma mãe que tem a sua vida sexual normal, tenha namorado, né, tem uma vida assim, humana. Normalmente, quando a filha ou o filho constitui aquela mãe como o grande outro, santifica demais, né? Traz aquela santidade muito com relação à mãe, não aceita ter visto um dia ela beijando outro homem, né? Que não seja o pai, ou até ter flagrado uma relação sexual, alguma coisa assim, choca e ele não consegue mais lembrar. A gente não diz que recalca, porque o recalque ele só vai acontecer, o recalque, gente, só para que as pessoas se situem na questão do recalque, não sei se você já falou. Mas assim, a gente usa muito a palavra recalque, né, agora na atualidade, como sendo inveja, mas não é inveja, viu, gente? O recalque, na realidade, seria um trabalho, um processo, né, muito minucioso das nossas lembranças e daquilo que a gente acredita que seja algo que nos aflija, que nos cause angústia. Pode ser atual mesmo, não tem problema que seja atual. Então, você vai trazer essa situação, esse contexto, essa sua postura que te faz mal, na verdade, que não está te trazendo bons frutos, vamos dizer assim, na área psicológica. E você vai trabalhar o quê? A sublimação, você vai trabalhar a resiliência, a aceitação de todos esses fatos e vai recalcar. Aí sim, você vai guardar num lugar que você não vai mais precisar buscar essa imagem. E caso ela venha através de outras pessoas contando história, algo assim, você vai vislumbrar aquela cena, né? Através de uma outra perspectiva, ela não vai mais te trazer dor nem sofrimento. Então, a gente diz na psicanálise que uma pessoa bem recalcada é uma pessoa feliz, é uma pessoa bem resolvida, é uma pessoa que não tem inveja, não está muito preocupada com a vida do outro, né? Está vivendo sua vida. Não é recalque, não essa questão que dizem muito, né? Ah, você está recalcada. Que bom, né? Que eu estou recalcada. E eu estar aqui hoje também faz parte de um processo aí de recalque, viu? Que eu sou meia aversa a vídeo. Quando lá no Gaio tem aulas no Google Meet, eu nunca apareço, a minha voz. Não sei de onde apareceu a coragem, mas faz parte aí de um contexto já bem trabalhado, psicanalítico, com certeza. Oxe, que bom saber que nós somos a sua prova. Com certeza. Até porque eu estava assistindo um filme, né? Estava bem à vontade, eu estou à vontade, gente. Eu estou em casa realmente na quarentena. Quando eu vou atender, tem todo o processo, a gente tem aquele preparo, né, para atender os nossos analisandos. Eu atendo via chamada de WhatsApp. Mas eu não esperava, né? Também não iria deixar a colega aqui na mão. Não vou lá fazer companhia a ela. Eu agradeço imensamente, né? Porque eu já ia levar a questão da culpa já para uma solução que eu acho que é importante, né? Quando a gente, principalmente num domingo, foi o que eu falei para a Cris, né? É um assunto bastante desafiador para um domingo à tarde, né? Isso, isso. Da metade da live para lá, a gente ia trazer algumas possibilidades, algumas saídas, digamos assim, né? Então, eu convido você, né? A gente levantou essas questões da culpa, as questões das frustrações, da latência, a importância do sonho, né? Para a psicanálise. Psicanálise muito. Bastante com sonho. Trabalha também Isso. com... não só sonhos, né? Trabalha também com atos falhos, né? Xistes, déficits e atos falhos. É bem a linha, assim, lacaniana do negócio, vamos dizer. Então, a gente trabalha muito na percepção da fala do outro. Ela fala muito mais do que ela está falando. Entendi. E aí, eu vou pedir para você agora, já abusando já de você, da gente começar a falar um pouco das possibilidades de saída dessas culpas. Porque existem, né? Existem possibilidades infindas para você ter uma qualidade de vida melhor. Você acabou de compartilhar conosco aqui a sua superação,
né? De Isso. né? Então é disso que a gente vai começar a falar, porque agora a gente já tem só 20 minutos. Claro, com certeza. As nossas intervenções, como eu falei, nós não fazemos a curto prazo, né? No mínimo aí 1 ano, 2 anos de terapia para se trabalhar tudo, né? Num ser humano. E a gente propõe muito a autoanálise. Então, cada vez que o analisando sai da sessão, antes dele sair, eu proponho um exercício de autoanálise. Ou seja, a gente traz, dentro da fala do analisando, questionamentos sobre aquela fala. Entendeu? Então, se pergunte, né? Se olhe, se observe. Sempre eu gosto de dizer, faça um giro de 360 graus, ou seja, uma imagem 3D. Gire ela completamente e volte para o mesmo ponto. Observou, o que foi que você viu de novo? Então, vamos girar novamente essa imagem, de novo, mais uma vez. Vamos até aquele lugar diversas e diversas vezes, até que a perspectiva daquele lugar melhore, mude, né? Você comece a ver claramente. Então, nesse processo, que eu também costumo chamar de autoanálise, e dentro da psicanálise se faz autoanálise, se autoanalisar, eles trazem mais novidades na próxima sessão. Olha, eu percebi que realmente eu acho que eu sou dessa forma, né? Eu me descobri, por exemplo, com um preconceito que eu acho que eu não tinha, né? Eu discrimino pessoas, eu pensava que eu não era assim. Os sonhos falam muito, o conteúdo onírico, gente, é um conteúdo de sonho que pode ser utilizado para análise dentro da psicanálise, né? Então, é o conteúdo importante para nós. Os sonhos que eclodem, né, surgem do inconsciente. As pulsões do id, enquanto você está dormindo, o nosso id, viu? Vou falar que é para ninguém se confundir. Então, Freud nos estruturou, né, de 3 maneiras, que seria o nosso superego, o ego e o id, certo? O superego seria o juiz da nossa vida, aquele que vai equilibrando, né, o que está acontecendo quando está em alto desequilíbrio entre o ego e o id. O id é como se fosse um adolescente, uma pessoa que não tem responsabilidade, cheia de quereres, de vontades, não gosta de ser frustrado, tem muito desejo, muita libido por tudo, muito assim, né? Cheio de energia. Só quer o prazer, né? Só quer prazer, só quer se satisfazer. Então, ele envia para o ego, que é a nossa razão, as informações. Ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero que você faça isso. Então, o que é que o ego faz? Ele tem que satisfazer de alguma forma o id. E ele procura o lugar adequado, as circunstâncias adequadas, que ele não seja colocado em situações difíceis, né? Para suprir a necessidade do id. Mas quando o ego reprime, ele vai realizar de alguma forma. Como ele vai realizar esses desejos? Através do sonho. Então, quando a gente dorme, a gente realiza aquilo que a gente não realizou acordado. Né? São situações diversas. E aí a gente vai vendo o que tanto, né, esse analisando tem de pulsões aí, se são pulsões de morte ou de vida, se ele está ali cheio de energia, né? E aí, quando o ego está sendo muito bombardeado pelo id, e aí o superego vem, né, dali da cobertura, e na verdade ele não está na cobertura, ele está entre o ego e o id, não está ali. Mas ele desce até o ego, vamos dizer assim, e começa a questionar por que está essa bagunça toda aqui, né? E aí o ego vai responder, são as pulsões do id que estão vindo demais para mim. E é quando ele começa a delimitar as coisas na tua vida. Por exemplo, uma pessoa que quer não ir trabalhar, né, em plena segunda-feira, vamos para a praia, o Ido diz, né? Vamos para a praia, vamos tomar cervejinha, o sol tá tão lindo, né? Vamos lá, não vai acontecer nada não. E aí o ego quer, né, fazer, mas né, o superego diz, que é isso? Você é uma pessoa responsável, não faça isso não, vá trabalhar, né? Que você... Mas o superego também eu costumo dizer que é o não, aquele não sem explicação, o não da mãe. Não, por quê? Porque não. É mais ou menos por aí. Então, às vezes, ele é muito rígido com o ego, né? E o ser humano acaba, assim, sendo uma pessoa muito intolerante, uma pessoa muito cheia de regra, muito quadradinha, e está em sofrimento,
não se permite viver, não se permite ser feliz. Então, tudo isso são formas de gerar culpa. E são estruturas que a gente vai trabalhando para que o analisando reconheça um superego rígido ou um id muito ali descontrolado, que também gera culpa, né? Como é que está o teu ego? Ele está fortalecido com relação às funções do id? Ele está trabalhando direitinho as informações do superego? Ele está conseguindo, né, conciliar tudo, ser feliz, né? Cometer aí algumas treslouquices, de vez em quando faz bem, né? Mas tudo Muito. no limite. É saudável, né? Isso, tudo no seu limite. Então, o sonho traz muito esse conteúdo. Além de quando a gente começa a fazer terapia, tem gente que diz, eu não sonho não, viu? Olha, eu não sonho de jeito nenhum. Tá faltando energia aí para sonhar, né? Vamos mexer aí no inconsciente para gerações. Na próxima sessão, ele começa a trazer sonhos fragmentados, ou fragmentos de sonho, mas já vai trazendo alguma informação, porque o inconsciente está realmente sendo analisado. Ele já começou a querer entrar em ação. E eu estou popularizando muito a fala, viu? Para poder as pessoas entenderem. Já estou preocupada para não ficar muito rebuscada. Olha, eu estou amando, né? Eu costumo dizer que esse momento, né, que o inconsciente começa a trabalhar, a gente consegue muitas coisas, né? Você consegue ser feliz, né? E assim, diferente da psicanálise, a gente, na terapia corporal, a gente interage bastante. E aí você, enquanto a psicanálise observa para fazer intervenções pontuais e firmes, não, eu diria... Incisivas, vamos dizer, isso, né? Incisivas, precisas, justamente. Isso. Na psicoterapia junguiana ou corporal, a gente consegue essa interação um pouco mais dinâmica. Não seria dinâmica, porque a psicanálise tem muito dinamismo, não seria dinâmica, mas seria uma troca maior, né? Porque é uma conversação. A psicanálise ela não tem o objetivo da conversação, e sim da intervenção escuta, e da escuta. Da escuta, isso. Às vezes quem está acostumado com a técnica da terapia através de um psicólogo, de um terapeuta comportamental, do terapeuta reikiniano, está bem acostumado com essa conversa, esse diálogo, né? Isso. Bem assim, eu pergunto, você responde, você fala e eu falo, né? Sim. Quando chega na sessão da psicanalítica, estranha um pouquinho. Sim. Porque não que eu não costumo deixar muito o meu paciente, vamos dizer assim, sozinho na situação, porque às vezes constrange, né? Se a gente fosse 100% freudianos, nós não falaríamos nada. Como Lacan fala, né? Eu peguei Lacan para mim também. Criei meu estilo, na verdade. Então, aí o que é que eu faço? Quando ele cala, eu jogo a pergunta, para não ficar aquele vazio. E não constranger, já que é vídeo também. E às vezes o vídeo constrange. Mas na maior parte do tempo, digamos, eu não tenho muito limite de tempo, eu não delimito o tempo para o meu analisando, tá? Deixando assim, bem tranquilo para o pessoal entender. Eu nunca digo quanto tempo vai durar uma sessão. Até para ele não manipular a sessão também, né? Às vezes, inconscientemente, ele pode manipular. Só vou falar o que é importante já no fim, né? Então, eu nunca digo. Então, tem sessão aí de 50 minutos e até de 2 horas. Então, eu nunca digo. Enquanto a fala tiver importância, conteúdo do inconsciente ou fala de sofrimento, a gente está ali ouvindo. E aí ele fala muito. Na maior parte do tempo, é ele que fala. Entendeu? E a gente vai só trazendo ali alguma pontuação. Ou às vezes ele entra numa fala que a gente percebe justamente o que você falou, uma culpa muito grande. E a gente tem que intervir ali. Só um momentinho, vamos voltar ali onde você falou. A internet dela aqui deu uma paradinha, voltou. Porque você acha que você é culpado, né? O que te fez pensar isso? Quem te disse que você era culpado? Alguém falou alguma coisa nessa hora que você... aconteceu esse processo na sua vida? Então, são essas perguntas bem pontuais que fazem eles repensarem, peraí, não,
Não, eu acho que eu não sou culpada, não, realmente. A outra pessoa, quem é que tá aqui? Ah, Elisama, minha querida. É me analisando, viu, gente? Então, voltam sempre para se questionar. Oh, boa tarde, viu, Elisama? Minha querida, essa está sendo minha primeira experiência em live. Não ligue, não, você está acostumada aí. Eu toda diva, estou aqui bem à vontade em casa, tá? Então, assim, a gente pergunta, vamos lá, vamos ver, você realmente é culpado disso? Que fator que te culpa tanto? O que foi que aconteceu? Quem eram os adultos, quem era a criança, quem é mais responsável, o adulto ou adolescente na história? Então você começa a trazer, até mesmo em questões de relacionamentos abusivos entre marido e mulher, entendeu? A gente pergunta, mas quem é o dominante aí na relação? Né? Por se ele é o dominante ou se ela é a dominante, por que você acha que você tem culpa? Vamos analisar os fatos racionalmente, na verdade. Ana, deixa eu te fazer mais uma pergunta, né? E uma colocação. Eu gostaria que você focasse um pouco na culpabilidade das mães neste momento. Sim, eu vou fazer uma pergunta, na verdade, que vai gerar uma resposta positiva para as mães. O isolamento social, de fato, está acontecendo por causa do coronavírus? Se pergunte, será que nós não já víamos em isolamento social há muito, muito tempo? Por quê? Porque agora é imposto, você acha, né, que está acontecendo agora. Vamos analisar, nossos filhos já estão no contexto de isolamento social, né? Mas porque hoje é verbalizado, mas assim, como ordem, é uma normativa, fica em casa, você acha que está em desespero. Na verdade, nós já estamos em casa faz tempo. Nós estamos trocando a interação, né, ao vivo e a cores, pela interação através da internet, das redes sociais. Mas o ser humano tem muito isso. Ele está fazendo, não está anotando. Mas se for ordem, ele vira um ID da vida. E traz a consciência, né? E acaba dizendo, olha, eu não vou. Aliás, vira o neurótico, aquele neurótico que tem que contrariar, né? Quero saber o que é que você quer, eu quero que você fique em casa. Então, pronto, não vou ficar. Não quero mais, Não quero mais. Então, mães, de certa forma, eu acredito que esse momento é um momento reflexivo, muito mais do que um momento de culpa. É um momento de autoconhecimento, conhecimento da tua família, né? Conhecimento do que está se passando dentro da tua casa. Às vezes a estrutura não está organizada de forma correta, é o momento onde você tem que compartilhar momentos com os seus filhos, os filhos com as mães, a presença maior na vida deles, que é super importante, tanto para a psicologia quanto para a psicanálise, a figura paterna e materna. Esse é o momento de você vivenciar aqueles momentos que você estava se queixando, né? Que não tinha tempo para viver. É um livro que você queria ler e não consegue, e agora você tem tempo. É uma série que você gostaria de assistir e não podia, agora você pode. Vamos transformar, né, essa situação toda em momentos mais leves, agradáveis. Não gerar culpa. Eu sei que tem a angústia daqueles que são hiperativos, não conseguem estar em casa realmente está sofrendo. Quem tem síndrome do pânico também está em sofrimento, mas são outros contextos. Certo? Outras estruturas que a gente tem que estar fazendo autoanálise e análise também dessas pessoas que estão em sofrimento, mas por motivos pontuais. Os que estão realmente vivenciando porque tem que vivenciar, passe a levar com leveza. Então a pergunta é essa: nós realmente estamos em isolamento social de fevereiro para cá, gente? Só não tem mais por onde escapar, né? Assim, eu acho que essa é a diferença. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Eu acho que foi. Agora fugiu o nome, mas eu sempre falo que eu acredito no Lacan. Eu dou para Lacan esse crédito. Que uma mãe suficientemente boa é uma mãe que supre 30% da necessidade de um filho. A frase é de Lacan mesmo, não é?
que fala Na da... verdade, o Lacan ele fala da mãe suficientemente boa, né? Mas assim, quem trabalha muito a mãe suficientemente boa é o Winnicott. Ah, obrigada. Né? Eu Ele acreditei pode no trazer o Lacan. Lacan de uma outra forma, né? Que ele, É, quando o Lacan fala da mãe, ele fala de uma outra maneira, não a mãe suficientemente boa. Mas a mãe suficientemente boa é uma fala muito winnicottiana. e É a daquela Ana da mãe Freud. a Ana, a Melanie Klein, né? Que são os especialistas, as escolas especializadas, vamos dizer assim, na infância, na criança, que é o seio bom, o seio mal, né? Então, Isso. não existe a mãe suficientemente boa. É uma geração, na verdade, de culpa. Você vai gerar culpa de qualquer maneira. Tentar ser 100% boa. Na verdade, você vai gerar culpa. Trabalhando a mãe hoje, ela vai ser a mãe que precisa ser amanhã para o seu filho. A que precisa ser, né? A que ele vai precisar, na verdade. Exato, exato, né? É isso mesmo. Quando a gente fala da maternidade, quando a gente fala de papéis e a gente fala de humanidade, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas querem fazer o papéis, desempenhar papéis como se fossem deuses, 100% bem, né? Assim, a gente esquece da humanidade, que a humanidade é falha, né? Isso. Não existe perfeição. Não existe, não existe. Não existe. A gente Olha, vai falhar de qualquer forma. olha, estão te enchendo de elogios aí, viu, Ana? Eu não estou vendo, viu? Gente, por favor. Que Eu essa, sou tímida. que essa Essas live coisas. seja a primeira de várias, né? Ah, tá certo. Tá bom. Na próxima eu venho melhorzinha, viu, gente? Ó, eu quero primeiro te agradecer, assim, Ah, eu que agradeço. imensamente, porque eu ia falar, eu ia focar, né? Ia deixar, como eu te disse, os psicanalistas na falta, Sim, correria eu esse entendo. risco. E eu quero te agradecer assim o convite de última hora, a aceitação e dizer que foi perfeito. Ai, que é isso. Eu que estou honrada. Né? Não sei nem como é que eu vou justificar isso lá no Gaio, gente. A psicanalista do Gaio estava só os cacos. Então, Não estava preparada, não se preparou, nem sequer fez uma pesquisa. Mas o bom é que a gente está sempre estudando, né? Mas e deixa eu te dar isso aí ajuda. deixa eu te dar um outro ground, né? Deixa eu te dar, assim, a rede do bem, o corpo e psique, ele não é para pessoas intelectualizadas e estudiosas, né? Essas daí é muito fácil falar, elas já sabem onde Eu buscar, entendo. como buscar, por que buscar. Não, você está perfeita para o objetivo que eu tenho e que as pessoas que trabalham comigo têm. Né? Sim, obrigada. Você, o conhecimento, à medida que a gente vai se empenhando em conhecer, ele vai se tornando, a gente se torna, né? São pessoas assim que eu quero, pessoas que são, elas não estão Isso, projetando e nem desempenhando um papel, elas são. O que eu isso, precisava hoje era o que você é. exato. Que a prática psicanalítica é bem diferente da questão da gente trazer a teoria psicanalítica, né? A prática, ela funciona de uma forma mais dinâmica na mente da gente. A gente está unindo a teoria e a prática o tempo inteiro quando está analisando, né? Quando a gente parte para a parte teórica, nua e crua, ela realmente tem que ser bem mais preparada. Então, adorei o seu canal, inclusive postei lá no meu, né? E seguisse para poder assistir. Se não seguir, não assiste. E assim, Seguisse o seu canal. E assim, seja sempre muito bem-vinda com as suas colocações, né? Elas elevam assim o nosso nível de reflexão, né? Porque quando as pessoas é fácil agradar quem gosta da mesma coisa que eu gosto. Isso, é Né? verdade. É sim. O gostoso é trazer e mostrar que existe uma imensidão de possibilidades, né? E é esse Isso. o objetivo. A diversidade sempre, né? A diversidade.
Você deu um exemplo, né, que você falou sobre esse 300, analisar a questão 360 graus. Eu quero fazer uma contribuição para os seus também. Porque a doutora Sim, claro. agradecida, a gente vai ficando agradecida, a gente quer retribuir, não é? Sim, com certeza. Fique à vontade. Eu que Ó, estou na sua live. nossa, com muita honra. Ó, eu costumo dizer o seguinte para o meu paciente, principalmente aquele que chega, que o problema que ele está vendo está aqui, ó. Eu não tenho como fazer nada com esse problema. O que eu posso fazer é pedir para ele assim, dizer para ele, olha, você tem um corpo, né? Você tem uma cabeça. Quem sabe se você virar o olho, quando a gente está com o olhar aqui e a gente amplia, o problema muda. Isso. De repente, né? Como eu sou terapeuta corporal, eu falo para ele, olha, você tem pernas, né? Você tem braços. Quem sabe se você consegue? E aí, nesse movimento que ele faz, o problema continua lá, mas ele já é diferente. Isso. Né? Nova perspectiva. Nova Isso perspectiva. mesmo. Então, a gente trabalha dentro da psicoterapia corporal, a gente trabalha esses movimentos corporais, né? Então, é aí que o Freud e o Reich, eles começam a divergência. Mas o Reich chamava o Freud, né? É importante Freud é dizer isso, né? maravilhoso. Creio que, assim, muita gente... É porque Freud é aquele tal do sushi, ou então agora eu esqueci o nome, aquela bebidinha que a gente toma do Pará, o roxinho. Não, não. É muito popular, agora me fugiu o nome, olha o déficit aqui da memória já da pessoa. Então, assim, o sushi você ama ou você odeia, né? É isso. Então, o açaí. O açaí também, ou você gosta ou você odeia. Então, o Freud, ele é muito amado, como também ele é muito odiado, né? Tem aqueles dois extremos. E as pessoas, normalmente, que não concordam com Freud, provavelmente não se aprofundaram nas pesquisas de Freud, nos estudos de Freud. Porque Freud é um ser humano maravilhoso. De todo o contexto psicanalítico, o pai da psicanálise, ele é muito amoroso. O slogan, né, a frase emblemática da psicanálise é a cura essencialmente pelo amor. Eu creio que, assim, né, eu digo que ele precisava da postura que ele tomou, porque ele veio com uma perspectiva na alma de montar uma ciência, então ele não podia se desviar do caminho, né? Porque Exato. quando você contextualiza a situação, a coisa muda de figura, né? É verdade. E a outra coisa que, assim, o Freud, ele deixa um legado que, no início, as pessoas tinham que conhecê-lo para amá-lo ou odiá-lo. Uhum. Né? Tinham que conhecer o que ele escreveu. Hoje em dia, Isso. as pessoas olham e falam, não gosto, mas elas não conhecem o que você fala. Exato. Ou só ouvir falar, né? Eu ouvi já falar em Freud, eu não sei bem quem é Freud. Não concordo. Então, levam para vários extremos. Também tem o extremo daquele de achar que psicanálise é muito intelectual para mim, né? É coisa demais para o meu intelecto. E não é bem assim. A gente tem escolas, vou aproveitar aqui para fazer a propaganda, viu? Perfeito. Ó, você tem exatamente 1 minuto. Pronto, o Instituto Gaia, gente, hoje é referência em formação livre de psicanálise. Além de nós termos cursos presenciais, semipresenciais e AD, e diversas outras formações e nível superior também. Então, você pode jogar lá no Google que você vai achar o Instituto Gaio e vai ver como é que você pode fazer sua formação. É Gaio. G-A-I-O. G-A-I-O. Gaio. Instituto Gaio. Melhor custo-benefício hoje, viu? Muito obrigada. Olha, muito obrigada. Eu tenho que agradecer ao Instituto que gerou você. Ai, que maravilha. Que aceitou assim, o convite de última hora. Muito obrigada. Obrigada, querida. Se quiser, sinta-se à vontade. Agradeço a todos que nos acompanharam. Né?
E um bom domingo para Isso. nós. Bom domingo, gente. Bom Bora ser descanso. recalcadas, né? Bora ser Vamos nos recalcar aí. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada a Beijão. todos. Obrigada.